Retornamos com nossa segunda aula de revisão, tá? Vou falar agora um pouco sobre as chaves trifásicas manuais de partida. São as principais chaves manuais, tá? Aqui está em desuso, mas ainda existe no mercado, principalmente na parte de construção civil. Chave trifásica de partida manual. Elas podem ser de dois tipos, tá? Podem ser do tipo blindada, onde os seus contatos elétricos ficam protegidos por uma capa de proteção, normalmente plástica ou metálica, tá? E também pode ser do tipo de embutir, esse segundo exemplo aqui, tá? Que elas devem ser embutidas em painéis elétricos, fica dentro dos quadros elétricos. Nós temos o esquema de ligação de uma chave de partida direta, tá? Mesmo não sendo comum, nós devemos sempre atentar por um dispositivo de proteção aqui, no caso aqui foram utilizados fusíveis nesse diagrama, tá? Poderia ser disjuntor, alguma coisa do tipo. Aqui a chave está na sua posição 0, ou seja, desligado, o motor não está energizado. A alavanca está na posição 0. Quando o operador movimenta essa alavanca para a posição 1, esses contatos móveis vão se mover em sentido dos contatos fixos, tá? Onde vai haver o fechamento do terminal R com 1, S com 2, T com 3. Com isso vai fazer com que o motor gire, que é essa figura aqui, quando eu movimento a alavanca para a posição 1, tá? Ou seja, a partida direta, a partida mais simples de um motor. Nós temos uma chave reversora, tá? Que é semelhante à partida direta. Nós sabemos que para inverter o sentido de giro de um motor, basta manter uma fase fixa com a mesma alimentação e trocar as outras duas, posição de alimentação dessas outras duas, certo? Aqui nós temos um esquema, a chave já está acionada, ele girando o motor para a direita, por exemplo, tá? Onde ele fechou o terminal R com 2, o S com 1 e o T com 3, tá? Ou seja, houve essa configuração aqui, R com 2, S com 1 e T com 3. Com isso o motor vai girar para a direita. O operador vai lá inverter o sentido de giro. Ele passa pela posição 0, ou seja, desliga o meu sistema. O ideal é que espere o motor parar para inverter o sentido de giro, tá? Quando ele inverte o sentido de giro, houve a mudança aqui, ó, nesses contatos aqui, ó, tá? Mudou a alimentação R com 1, S com 2 e T com 3. Se a gente observar, for comparar com essas duas caixas aqui que estão resumindo o fechamento, o que foi que aconteceu? Mantive uma fase fixa, no caso T sempre ficou com 3, o R que antes era ligado no 2 passou a ser ligado no 1, e o S que antes era ligado no 1 passou a ligar o terminal 2, ou seja, houve a inversão. Mantive uma fase fixa e mudei duas, ou seja, com isso faz com que o motor antes estava girando para a direita vai girar para a esquerda, ou horário e anti-horário. Aqui nós temos o diagrama de uma chave de partida estrela-triângulo, tá? Chave manual de partida estrela-triângulo. Na posição 0, como todo mundo sabe, ela está desligada. Quando o operador vai passar primeiro a chave para a estrela, depois para triângulo, ou seja, ela vai partir com uma tensão menor na bobina, ou seja, vai acelerar mais lento, vai ter uma redução na corrente de partida, certo? Depois de um certo tempo que ele vai contar mentalmente, ele vai fazer a comutação, ou seja, estrela, triângulo, tá? Quando ele configura ela aqui, quando ele coloca na função y, ou seja, estrela, ele está fechando R com 1, S com 2, T com 3. Os terminais 6, 4 e 5 estão fechando em um ponto comum, ou seja, eu estou fazendo o fechamento do meu motor em estrela. Só que aí passou o tempo necessário para a aceleração do motor, ele foi lá, continuou movimentando a alavanca e mudou para triângulo. O que é que acontece com o meu sistema? Ele vai fechar R no 1 e no 6, S no 2 e no 4, T no 3 e no 5. Quando ele faz essa substituição aqui, essa mudança, o que é que ele faz? Ele muda o fechamento, a configuração interna do motor, que antes estava em estrela, passou a ser em triângulo, ou seja, o motor vai acelerar mais. Aí ele está com a tensão plena, ou seja, tensão nominal para a qual foi projetada a bobina. Em cima da bobina ele vai acelerar mais, vai ter torque nominal e sua corrente nominal. Chave compensadora manual, tá? Aqui está um desenho do esquema dela, tá? Que eu tenho a figura da chave, aqui o esquema dela. É basicamente o que?
uma chave onde eu tenho a alavanca, certo? E aqui eu tenho um autotransformador. Esse autotransformador vai fazer com que eu baixe a tensão no momento da partida. Quando eu baixo a tensão, eu estou elevando, estou fornecendo mais corrente, eu estou tendo uma potência fixa, estou baixando por meio de um transformador, que se eu tenho a redução de tensão, aumenta a corrente disponível para o meu sistema. Lembrando que isso também vai ser feito em função do tempo. O operador vai puxar no estágio 1, que vai ser com tensão reduzida, depois ele vai colocar a alavanca no estágio 2, que vai ser em plena marcha, ou seja, em pleno funcionamento. Ele tira a alimentação desse autotransformador e o meu motor vai ser alimentado direto, como se fosse uma chave de partida direta.